Muito bom dia a todos e a todas. Daqui a pouco nós vamos dar início à nossa solenidade. Aproveitamos para já registrar as presenças dos senhores auditores no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Sami Wurman, Dr. Alexandre Figueiredo Sarquis, Dr. Antônio Carlos dos Santos, Dra. Silvia Monteiro Moraes, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, Dr. Márcio Martins de Camargo. Também agradecemos as presenças dos senhores procuradores do Ministério Público de Contas, doutora Hélida Graziani Pinto, doutor José Mendes Neto, doutora Letícia Formoso Matuque Feres, doutor Rafael Antônio Baldo, doutor Rafael Neuborn Demarque Costa, doutora Regina Constante Sestari, doutor Tiago Pinheiro Lima. Agradecemos também a presença do Dr. Aloísio de Toledo César, secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Sr. Renato Vilela, secretário de Estado da Fazenda, Sr. Arnaldo Jardim, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Sr. João Carlos Meirelles, secretário de Estado de Energia, Sr. deputado Duarte Nogueira, secretário de Estado de Logística e Transportes, Dr. Davi Uipe, secretário de Estado da Saúde, Dr. Alexandre de Moraes, secretário de Estado da Segurança Pública, Sr. Marcos Monteiro, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr. Nelson Baeta Neves Filho, secretário de Estado da Habitação, Sr. Lourival Gomes, secretário de Estado de Administração Penitenciária, Coronel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário de Estado, chefe da Casa Militar, doutora Lina Mara Riso Batistella, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Coronel PM Ricardo Gambaroni, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, deputado federal Vanderlei Macris, representando a Câmara dos Deputados, deputado Edson Aparecido, chefe da Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo, chefe da Casa Civil, deputado estadual Davi Zaia, deputado estadual Vitor Sapienza, deputada estadual Maria Lúcia Amari, deputado estadual Analice Fernandes, deputado estadual Davi Zaia, deputado estadual Itamar Borges, deputado estadual Ramalho da Construção, deputado estadual Campos Machado. Aproveitamos para agradecer também a presença do deputado Vaz de Lima, deputado Beto Trícoli, deputado Cauê Macris, deputado Edmir Chedid, deputado Fernando Capês.
Senhoras e senhores, deputado estadual Chico Sardelli, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e do excelentíssimo desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Contas de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos também para compor a mesa os governadores Luiz Antônio Fleury Filho e Cláudio Lembo. O general de Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste. Doutor Márcio Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado. O conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e presidente do Instituto Rui Barbosa. O doutor Paulo Adib Casseb, juiz-presidente do Tribunal de Justiça Militar. O professor doutor Marco Antônio Zá, doutor Rafael Também fazem parte da mesa os conselheiros eméritos Fúvio Julião Biasi, desembargador Eros Picelli, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Hamilton Pedimos a todas as autoridades que ocupam seus assentos à mesa principal, por gentileza. Com a palavra, neste momento, senhoras e senhores. Número legal, declaro abertos os trabalhos desta sessão especial destinada à posse dos conselheiros dirigentes para o exercício 2015, conselheira Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e Sidney Beraldo. Eu convido a todos para ouvir a execução do hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro será executado pela Banda da Polícia.
Excelentíssimo senhor governador, doutor Geraldo Alckmin, senhora Lu Alckmin, presidente do Fundo Social de Solidariedade, que prestigia sobremaneira esta cerimônia de posse, doutor Márcio França, ilustre vice-governador do Estado e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, eminente deputado estadual Chico Sardelli, presidente da Augusta Assembleia Legislativa do nosso Estado, desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, grande amigo desta corte, senhores governadores, Luiz Fleury Filho, Cláudio Lembo, eminente general do Exército, João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste, Dr. Márcio Elias Rosa, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, amigo Dr. Paulo Adibicacebe, do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Rafael Vernaschi, defensor público do Estado de São Paulo, nosso companheiro, colega de Minas Gerais, presidente da Corte de Contas daquele Estado, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos, meus amigos e colegas conselheiros desta Corte, na ativa e também os eméritos que aqui comparecem. Conselheiro Roberto Braguin, presidente do TCM, doutor Marco Antônio Zago, eminente reitor da Universidade de São Paulo, e na pessoa dessas ilustres personalidades eu peço licença a todos para homenagear e cumprimentar as demais autoridades estaduais, municipais, aos advogados que aqui estão presentes, também representados pela OAB, doutor Jorge Eluf. O Tribunal se sente muito honrado com a presença de todos nesta cerimônia que marca a transmissão dos cargos diretivos da Corte aos conselheiros eleitos para 2015, conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente, Dimas Ramalho, nosso vice-presidente, e Sidney Stanislau Beraldo, corregedor. Essa mudança se faz envolvida por absoluto espírito de harmonia e seguindo uma tradição desta casa, que prestigia a renovação, estimula a criatividade e explora a disposição dos seus integrantes a cada ano que passa, sempre, contudo, preservando objetivos e metas adrede estabelecidos de acordo com o planejamento por todos aprovado. É consensual que os tribunais de contas, fiéis ao figurino traçado pela Constituição do nosso país, apresentam-se na estrutura do Estado e perante a sociedade como organismos essenciais ao regime democrático e ao sistema republicano, exercendo com exclusividade atribuições que se destinam a velar pelo cumprimento das principais diretrizes constitucionais voltadas às políticas públicas de geral e compulsória abrangência, com execução a cargo dos administradores a quem se confia a gestão dos recursos buscados junto a cada cidadão. São assim as normas que buscam garantir a atividade estatal na manutenção e desenvolvimento de ensino, das ações voltadas à saúde, bem como aquelas que delimitam a disponibilidade de recursos para custeio de pessoal e definem obrigações concernentes à Previdência Pública e tantas outras. Mais ainda, cabe aos tribunais de contas a avaliação abrangente dos demonstrativos anuais obrigatórios dos detentores das chefias dos poderes de Estado e daqueles que respondem pela administração dos órgãos de execução. Ao nosso tribunal estão sujeitas a exame as contas anuais de 3.550 unidades da administração direta e indireta do Estado e municípios. Em 2014, apreciaram-se cerca de 21 mil processos, entre contas anuais, exame de contratos, termos de admissão de pessoal, exames de edital, etc. Esses números guardam direta relação com a complexidade e diversidade da administração pública em nosso Estado e proporcionam uma ideia, ainda que perfunctória, da sua vasta dimensão. Bem por isso, o Tribunal se esforça, mesmo dentro das suas limitações orçamentárias e de recursos humanos, em corresponder com dignidade, responsabilidade e eficiência ao que dele a sociedade espera, investindo no aperfeiçoamento profissional de seus funcionários, difundindo conhecimento e experiência junto aos administradores, modernizando seus instrumentos de controle segundo avançadas técnicas de auditoria, de que são exemplo a auditoria eletrônica das contas municipais, autuação e processamento eletrônicos de autos e o recém-editado Índice de Efetividade da Gestão Municipal,
destinado a avaliar os resultados da ação pública frente aos setores considerados de maior relevância para a satisfação dos interesses comuns. Transmito com muita alegria esta presidência à digníssima conselheira Cristiana de Castro Moraes. Não sem antes registrar, porque de justiça eu faço em nome de todos os conselheiros, o reconhecimento e agradecimento ao ilustre governador deste Estado, Dr. Geraldo Alckmin, ao nobre presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Renato Nalini, e aos senhores deputados Augusta Assembleia, pelo apoio incondicional prestado às atividades deste tribunal. Um prestígio valioso que tive a satisfação de constatar como privilegiado, ainda que transitório, dirigente desta casa. Aos caríssimos colegas Dimas Ramalho, Sidney Beraldo, dirijo os mais efusivos cumprimentos e a certeza de que continuarão a contribuir com seu talento e dedicação para o aprimoramento dos trabalhos desta Corte, que cada vez mais se credencia e se qualifica perante a sociedade paulista. A querida Cristiana, que chega a esta destacada e honrosa posição graças às suas virtudes, à sua capacidade, ao seu próprio esforço, valores por todos reconhecidos e aplaudidos, auguro a melhor das vivências, o êxito que gratifica o trabalho e a final satisfação pelo dever que, estou certo, será cumprido mais do que segundo as expectativas. Ouso dizer, será cumprido com vantagem. Que os seus dias, querida Cristiana, sejam abençoados como foram os meus nesta presidência. Parabéns. Eu solicito ao senhor secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, que proceda à leitura do termo de posse e colha as assinaturas dos eminentes conselheiros. Termo de posse dos excelentíssimos senhores conselheiros Cristiana de Castro Moraes, Dimas Eduardo Ramalho e Sidney Stanislau Beraldo, nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 11 horas, no auditório nobre professor José Luiz de Anhara Melo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em presença do excelentíssimo senhor conselheiro presidente, Dr. Edgar Camargo Rodrigues, e dos demais excelentíssimos senhores conselheiros, doutores Antônio Roque Cittadini e Renato Martins Costa, e do auditor substituto de conselheiro, Dr. Josué Romero, compareceram suas excelências, doutora Cristiana de Castro Moraes e doutores Dimas Eduardo Ramalho e Sidney Stanislau Beraldo, eleitos em sessão especial, realizada em 10 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 10 e seu parágrafo único da Lei Complementar número 709 e artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal, para os cargos vagos em razão do término dos mandatos anteriores. Nos termos da lei, o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Edgar Camargo Rodrigues deu posse aos excelentíssimos senhores conselheiros, doutora Cristiana de Castro Moraes, doutores Dimas Eduardo Ramalho e Sidney Stanislau Beraldo, nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor deste tribunal, para o exercício que se inicia na presente data, tendo suas excelências prometido cumprir fielmente os deveres do cargo para os quais foram eleitos. Eu lavrei e subscrevo o primeiro Sérgio Siqueira Rossi, secretário e diretor-geral.
estava comentando aqui a margem que precisa conversar antes de assinar. Assinando. Declaro empossados a conselheira Cristiana de Castro Moraes no cargo de presidente, Dimas Eduardo Ramalho, meu amigo conselheiro, no cargo de vice-presidente, e Dr. Sidney Beraldo no cargo de corregedor desta Corte de Contas. Eu convido a eminente presidente a receber a insígnia do presidente desta Corte, que é este colar, chamado Grande Colar de Mérito da Justiça de Contas. Em seguida, Sua Excelência tomará assento à mesa e passará a presidir a sessão. Por favor, conselheira, com licença, governador. Muito obrigado a todos. Obrigado. Da deputada Célia Leão, deputado Antônio Mentor, deputado José Zico Prado, senhor Marcos Monte, prefeito do município de São Manuel, presidente da Associação Paulista dos Municípios, em nome de quem cumprimentamos todos os prefeitos aqui presentes. Registramos também a presença do senhor Sebastião Mesiara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimentamos todos os vereadores aqui presentes. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo conselheiro decano Antônio Roque Cittadini, para se manifestar em nome do Tribunal de Contas. Senhor conselheiro presidente, que hoje deixa o cargo, doutor Edgar Camargo Rodrigues, saúdo Vossa Excelência e todos os demais conselheiros, conselheiros eméritos, auditores e membros do Ministério Público desse tribunal. Sou governador, Dr. Geraldo Alckmin, na pessoa em que saúdo todos os demais membros do Poder Executivo e, pela oportunidade, saúdo também a senhora Lu Alckmin, presidente do Fundo de Solidariedade. Saúdo também o deputado Chico Sardelli, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e todos os parlamentares aqui presentes, federais, estaduais e municipais. Dr. José Renato Nalini, muito digno presidente do Tribunal de Justiça, saúdo Vossa Excelência e todos os membros do Poder Judiciário aqui presente. Saúdo nosso colega presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio. Saúdo também o conselheiro Roberto Braguinha, presidente do Tribunal de Contas do município. Igualmente, saúdo o doutor Márcio Elias Rosa, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, e todos os demais membros do Ministério Público. Saúdo também o general de Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar da região Sudeste. Igualmente, devo saudar a todas as demais autoridades e servidores deste tribunal, presente nessa solenidade, mas, em especial, saúdo o senhor Alain Danilo Casale Dias,
na pessoa de quem saúdo as filhas e demais familiares da conselheira Cristiana de Castro Moraes, aqui presente. Fazer uso da palavra numa solenidade tão especial como esta é para mim motivo de elevada honra. Quero registrar de início meus agradecimentos aos senhores conselheiros, meus nobres pares, membros desse tribunal, que gentilmente me escolheram para saudar os novos dirigentes, que hoje dão início à gestão 2015. Assim, cabe-me neste momento saudar os excelentíssimos conselheiros Cristiana de Castro Moraes, presidente, Dimas Eduardo Ramalho, vice-presidente, e Sidney Stanilau Beraldo, corregedor. Tantas vezes, nos 27 anos que tenho assento neste egrégio plenário, coube-me a grata incumbência de saudar o presidente que encerra o seu mandato e o sucessor que se prepara para assumir o honroso primeiro posto da administração superior desse tribunal. Quero, antes de tudo, dirigir algumas palavras ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que transmite hoje o cargo de presidência. Vossa Excelência, conselheiro Edgar, nos seus 23 anos de exercício como magistrado de contas, termina hoje e com muito êxito sua 4ª presidência nesse tribunal, deixando-a sobre a unânime aprovação dos seus pares e também ao corpo de servidores. Como era de se esperar, demonstrou Vossa Excelência comprovada experiência como gestor e o tribunal foi com ela beneficiado. Mais uma vez, coube conduzir com brilhantismo e ótimos resultados as ações e decisões requeridas de quem exerce a alta direção desse tribunal. Isso se revelou tanto no aspecto interno quanto na representação externa. Enviou Vossa Excelência projeto de lei à Augusta Assembleia Legislativa, não só propondo a criação de novos cargos, mas também reestruturando as carreiras, tudo isso para adequar e aprimorar a estrutura da organização funcional do tribunal às necessidades novas que se apresentam. Cabe lembrar ainda as ações desenvolvidas, as quais culminaram com a realização de tantos eventos para comemorar o aniversário de 90 anos desse tribunal, fato que marcará a nossa história. Quero, portanto, deixar registrado, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, os sinceros cumprimentos a Vossa Excelência, que hoje transmitiu o cargo, estou certo de que o fará com a real certeza do dever cumprido. Receba, portanto, conselheiro Edgar, não só os cumprimentos, mas também o agradecimento de seus pares e de todos os servidores pela profícua gestão da presidência desse tribunal. Ao falar dos nobres conselheiros que hoje tomarão posse, importa registrar que são possuidores de vasta experiência na vida pública e, no tempo em que estão aqui, têm todos contribuído de modo exemplar e significativo para o aprimoramento dos trabalhos desta casa. Refiro-me à conselheira Cristiana de Castro Moraes, que é a figura principal nessa solenidade. Importa ressaltar a trajetória profissional de Sua Excelência, notadamente nos quadros desta casa. A conselheira que ingressou via concurso público no cargo de auditor em 23 de abril de 2012. Exerce o cargo de conselheiro, tendo desempenhado as suas funções sempre com muita dedicação e competência. Sua Excelência, que após ter sido eleita por unanimidade, assume hoje a presidência. Já teve oportunidade de interinamente ocupar o cargo de presidente em algumas situações de substituição. Isso porque, 2014, ocupou a vice-presidência. Presidiu também, em 2014, a Igreja Primeira Câmara desse tribunal. Tem, Sua Excelência, formação universitária em administração e também em direito, e avançou seus estudos sendo mestre em administração de empresa, pós-graduação em contabilidade, em direito público e direito penal. Possui também, Sua Excelência, experiência no magistério universitário na área de administração. Pela primeira vez, na longa história dos 90 anos desse Tribunal de Contas de São Paulo, uma mulher chega ao cargo de conselheiro e agora
a sua mais alta investidura, o lugar primaz deste egrégio plenário, a presidência da Corte. E a esta ascende, como já se disse, carregada de experiência e competência pessoal, repleta das mais alvissareiras esperanças. É motivo de orgulho para esse tribunal ver Vossa Excelência, doutora Cristiana, como a primeira mulher na presidência desse tribunal. Esta Corte, que já se sentiria honrada com a presença e atuação de Vossa Excelência como auditora, depois como conselheira, vice-presidente e presidente da primeira Câmara, sente-se ainda mais orgulhosa com sua elevação à cátedra presidencial. Com o elogiável currículo que sintetizei, pode-se afirmar com segurança que estará esse tribunal em boas mãos de direção a partir de hoje por todo o ano de 2015. Receba, desde logo, por meu intermédio, eminente conselheira doutora Cristiana, os cumprimentos de nós, seus pares, e os votos de muita realização. Na vice-presidência, tomará posse o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Sua Excelência é homem público de larga experiência. Além de ter sido promotor de justiça, professor universitário, teve expressiva atuação na vida parlamentar, tendo sido deputado estadual por 3 vezes, por igual período deputado federal. Sua Excelência atuou também no Executivo estadual e municipal, quando exerceu os cargos de secretário da Habitação e municipal de serviço nesta capital e no nosso estado. Nesse tribunal, desde que ingressou como conselheiro, Sua Excelência tem brindado com excelentes votos e sábias decisões, e com uma infindável dedicação ao trabalho. Em 2014, exerceu o cargo de corregedor e doravante será o vice-presidente. Estamos certos que muito contribuirá com sua experiência. Receba, portanto, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, nossos cumprimentos e votos de sucesso. Por fim, teremos na corregedoria o eminente conselheiro Sidney Beraldo. Conselheiro Sidney é também um homem público de notável saber, detentor de grande experiência na administração pública. Sua Excelência tem graduação em administração e é pós-graduado em gestão empresarial. Na administração pública, exerceu cargos no Parlamento e no Executivo. Foi vereador, prefeito, deputado estadual, tendo presidido a augusta Assembleia Legislativa. E ocupado ainda o cargo de secretário de Estado na pasta da Gestão Pública e também na Casa Civil do Governo. Sua Excelência é também experiente em órgãos colegiados, uma vez que integrou, presidindo até vários conselheiros e comitês, destacando a qualidade da gestão pública, da política salarial do Estado, do Programa Estadual de Desestatização e foi gestor do Programa de Parceria Público-Privada. Desde dezembro de 2012, é membro desse tribunal e, como conselheiro, tem produzido e apresentado aos colegiados, egrégios plenário e Câmara, votos de excelente qualidade. Na corregedoria, continuará atuando Sua Excelência, por certo com desenvoltura que lhe é peculiar, e a sabedoria própria de quem sabe o que deve fazer e como fazer para continuar contribuindo com o que o Tribunal espera de seriedade. Parabéns ao corregedor Sidney Stanislaus Beraldo. Dignas autoridades, senhoras e senhores, podemos ter certeza de que com esses ilustres dirigentes estará o nosso Tribunal de Contas em boas mãos no exercício de 2015. Finalizo, assim, agradecendo a atenção de todos e renovando os cumprimentos aos empossados. Muito obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos agora as palavras da excelentíssima conselheira, presidente ora empossada, doutora Cristiana de Castro Moraes. Inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor governador, doutor Geraldo Alckmin.
Cumprimento também a senhora doutora Lu Alckmin, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Cumprimento o doutor Márcio França, vice-governador do Estado de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Deputado estadual Chico Sardelli, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Desembargador Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhores governadores, Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, Dr. Cláudio Lembo. General do Exército João Camille Pires de Campos, comandante militar do Sudeste. Cumprimento também o Dr. Márcio Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Paulo Adib Caseb, Juiz-Presidente do Tribunal de Justiça Militar. Dr. Rafael Vale Vernaschi, Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo. Cumprimento o doutor Sebastião, conselheiro doutor Sebastião Elvésio de Castro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e presidente do Instituto Rui Barbosa. Meus colegas conselheiros, conselheiros eméritos aqui presentes, conselheiro Fulvio Julião Bias, doutor Eduardo Bittencourt Carvalho, doutor Cláudio Ferraz de Avarenga. Com carinho, eu cumprimento também o conselheiro, todos os conselheiros presentes, o conselheiro Roberto Branquinho, presidente do Tribunal de Contas do município. Cumprimento também o doutor Aloísio de Toledo César, secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, em nome de quem cumprimento todos os secretários de Estado. Cumprimento o doutor Gustavo Húngaro, presidente da Corregedoria Geral da Administração Geral. Eu cumprimento o doutor Marcos Monte, prefeito do município de São Manuel e presidente da Associação Paulista de Municípios, na pessoa de quem eu aproveito para cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Cumprimento o doutor Sebastião Miciara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, em nome de quem também eu peço licença para cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Eu cumprimento o doutor Antônio Carlos Duarte Moreira, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento todos os servidores do Estado de São Paulo. Cumprimento o doutor Sérgio Siqueira Rossi, doutor secretário-diretor-geral, cumprimento o procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Celso Matucci, o procurador da Fazenda do Estado, doutor Luiz Menezes. Cumprimento os senhores conselheiros de outros tribunais, procuradores de Estado, carreira da qual tive a honra de pertencer, meus colegas auditores aqui presentes, procuradores do Ministério Público de Contas, meus familiares, meus amigos, queridos servidores desse Tribunal de Contas de São Paulo e a todos aqueles que nos prestigiam essa manhã. Bom dia a todos. Sinto-me muito honrada e sensibilizada com a presença de vocês aqui nesse momento. Senhoras e senhores, minhas palavras iniciais serão de agradecimento aos que aqui nos honram com sua presença nesse momento marcante, para mim, sob o ponto de vista pessoal, e simbólico para esse Tribunal de Contas sob a ótica institucional. Eu destaco que o simbolismo dessa data decorre do fato de que esta é a primeira vez que uma servidora de carreira que ingressou nessa casa por concurso público assume a presidência dessa corte, em 90 anos de história. Mas eu continuo os meus agradecimentos. Eu agradeço ao conselheiro decano, Antônio Roque Cittadini, pelas gentis palavras expressadas ao meu respeito, ressalvando que alguns elogios decorrem mais de uma amizade fraterna e carinho por parte de Sua Excelência e de todos os meus pares aqui nessa casa. Eu saúdo e homenageio o vice-presidente, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, e o corregedor, conselheiro Sidney Beraldo, que comigo passarão a formar a mesa diretora dessa casa na gestão que se inicia. Eu tenho certeza que contarei com a inestimável colaboração de Suas Excelências para o desempenho dessa missão. Eu homenageio também o presidente, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que soube, com sua larga experiência, conduzir o nosso Tribunal de Contas nesse último exercício, numa administração competente, característica própria de Vossa Excelência, levando à frente projetos e desafios que se apresentaram durante todo o exercício.
Eu agradeço ao conselheiro Renato Martins Costa pelo convívio harmônico e pelas lições do dia a dia. Na pessoa do conselheiro substituto Josué Romero, que hoje compõe esse plenário, faço uma homenagem a todos os senhores auditores dessa casa, destacando a nossa amizade contínua, amizade que permeia as nossas relações. Eu agradeço de forma especial a minha família, minha mãe, meus irmãos, meu marido Alain, minhas filhas Luana e Carolina, pelo apoio e carinho incondicionais de sempre, que são imprescindíveis para o desenvolvimento da minha carreira. Para chegar até aqui, eu trilhei um longo caminho, e essa distância não se mede apenas em quilômetros. Na cidade que eu morava, no interior de Minas Gerais, não tinha faculdade. Então, aos 18 anos, eu saí da minha cidade e fui atrás do meu sonho. Formei em administração, fiz direito, fiz especializações, fiz mestrado, fui professora na Universidade Federal do Espírito Santo. E foi lá que, em 1995, há 20 anos, eu ingressei no Tribunal de Contas, por concurso público. Tenho adquirido, desde então, vivência e experiência em controle externo. Fui procuradora do Estado de São Paulo e, em 2011, com muito orgulho, ingressei no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu inicio hoje uma nova caminhada, e, como de costume, com empenho, dedicação e esperança. Pois bem, senhoras e senhores, cumprindo o espírito republicano de saudável alternância na gestão, essa Corte possui a tradição de que o presidente, o vice-presidente e o corregedor são eleitos para exercer a administração do tribunal por um único exercício. A nova direção que hoje assume, constituída por mim e pelos conselheiros Dimas Ramalho e Sidney Beraldo, é composta pelos conselheiros mais novos a ingressar no colegiado. O conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, com sua larga experiência profissional e pessoal, vem muito contribuindo para o crescimento do Tribunal de Contas. Nesse momento, eu vou convidar a todos a saudar o nosso conselheiro vice-presidente, conselheiro Dimas Ramalho, com uma salva de palmas. Já o nosso corregedor, o conselheiro Sidney Beraldo, com sua experiência, disposição e caráter sempre inovador, tem trabalhado para o avanço dessa Corte. Também quero pedir uma merecida salva de palmas ao conselheiro Sidney Beraldo. Nós, eu, o conselheiro Dimas e o conselheiro Beraldo, tivemos a honra de sermos escolhidos de forma unânime pelos conselheiros mais antigos, razão pelo qual eu agradeço suas excelências, Dr. Antônio Roque Cittadini, Dr. Edgar Camargo Rodrigues, Dr. Renato Martins Costa, a confiança em que foi em nós depositada. Pessoalmente, além da honra de presidir tão nobre colegiado, eu experimento uma sensação de extrema responsabilidade, tendo em perspectiva a importância da instituição e do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo concentra hoje cerca de 22% da população do país, sendo responsável por aproximadamente 1/3 do PIB nacional. Dados econômicos que denotam a posição elevada dessa Corte no cenário brasileiro de controle do gasto público, que, ante a profusão de situações enfrentadas, acaba servindo de referência. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo possui competência para controle externo sobre gastos e receitas de todos os órgãos estaduais, além dos 644 municípios, incluindo-se nessas duas esferas, os poderes executivo e legislativo, e o poder judiciário em âmbito estadual. Secretarias, autarquias, fundações, universidades, sociedades de economia mista, fundos de toda espécie, como pensão, pesquisa, fomento, totalizando mais de 3.000 unidades fiscalizadas. Asseguro-lhes que estamos preparados para cumprir as atribuições constitucionais de que estamos investidos, aperfeiçoando cada vez mais o trabalho,
no objetivo de dar respostas à altura dos anseios da sociedade. Como mencionei, o mandato diretivo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é curto, dura apenas um exercício. Mas, como ensinou o poeta Fernando Pessoa, o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Neste particular, é importante frisar que todas as realizações desse Tribunal de Contas só são possíveis porque há uma continuidade das ações pelos presidentes que se sucedem. Comigo não será diferente. À frente da Corte, procurarei dar sequência ao profícuo trabalho de meus antecessores, no constante aperfeiçoamento de rotinas e sistema, conferindo movimento aos projetos em andamento, iniciando outros que se façam necessários. Dentro desse espírito, minha gestão seguirá e fará cumprir as diretrizes definidas em nosso planejamento estratégico, integrando esse processo de contínua evolução na busca de seu desenvolvimento e modernização, para atingir nossos objetivos de contribuir para a administração pública jurisdicionada. Seguirei firme nessa caminhada, ciente de que sempre há muito a fazer. Entre as prioridades está o investimento em tecnologia da informação para oferir soluções que propiciem modernização, celeridade, eficácia e transparência. Citando novamente o mestre Fernando Pessoa, o futuro é já presente na visão de quem sabe ver. O processo eletrônico é uma realidade nessa Corte e representa importante ferramenta na economicidade, agilização e publicidade dos processos, facilitando os nossos jurisdicionados, que podem acessar os feitos de interesse de qualquer lugar. De igual forma, o sistema Aldesp, que numa conceituação modesta pode ser definido como uma auditoria eletrônica, representa avanços sem precedentes em termos de controle externo, nos permitindo encurtar caminhos e ganhar tempo no planejamento para as atividades fundamentais, como exemplo, a fiscalização in loco. Todos esses avanços possibilitam uma maior transparência, colocando à disposição da população dados da gestão pública e das análises que realizamos. Nesse particular, eu destaco o recém-criado Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, que é um índice que está sendo implementado neste exercício. Através desse índice, iremos ranquear as administrações municipais pela qualidade dos serviços que colocam à disposição de seus munícipes, como, por exemplo, saúde e educação, dentre outros. Minha intenção é colaborar na construção de um Tribunal de Contas fortalecido e uma administração pública transparente. Por isso, afirmo meu comprometimento em contribuir no aperfeiçoamento dos processos. Para tanto, é fundamental a implementação de auditorias seguindo um padrão de prioridades, além da realização de fiscalizações concomitantes, para que os jurisdicionados e a sociedade paulista possam obter respostas rápidas e eficientes a tempo de adoção de medidas necessárias. A atividade de controle, ela pode ser caracterizada pelo dinamismo que é necessário se empregar na sua execução, passando por constante evolução. Nessa medida, é tradição dessa casa que, além da vertente fiscalizadora, existe uma significativa atividade pedagógica de prevenção e orientação. Esta tem se apresentado como um caminho exitoso, pois, ao contrário da sanção, a orientação previne o desperdício e o eventual ato ilícito de desvio. Todos os anos, promovemos uma série de eventos em parceria com autoridades e entidades em todas as regiões do Estado. Nessas ocasiões, o nosso corpo técnico orienta, esclarece dúvidas, apresenta sistemáticas e soluciona problemas, interagindo diretamente com os representantes dos órgãos fiscalizados. O resultado desses encontros é sempre muito positivo e pode ser medido numa sensível diminuição de erros em relação aos assuntos abordados.
Eu pretendo reforçar essa atuação preventiva durante minha gestão. Pessoalmente, também será um ano de intenso aprendizado para mim, mas eu inicio tendo conhecimento do dever e da responsabilidade e com muita disposição para o trabalho, empenhada em sempre contribuir para o fortalecimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ciente de que eu faço parte de um todo, eu pretendo respeitar tudo o que já foi feito em termos de melhoria de nossa atuação, mas reafirmo minha convicção no sentido da modernização incessante da organização e dos procedimentos para cumprimento de nosso dever constitucional. Penso também que devemos avançar no estabelecimento de canais de comunicação mais eficazes com os cidadãos e setores da sociedade civil organizada, como preceito de transparência, tanto dos atos que praticamos, como dos atos que fiscalizamos. A participação popular se revela como fator preponderante da democracia. Não há uma sociedade verdadeiramente democrática se não houver instrumentos que assegurem o conhecimento e formas de participação do cidadão em todos os atos de gestão do poder público. Tal pressuposto é extensivo a todos os órgãos que compõem a estrutura estatal, em especial aos órgãos de controle, como o nosso, que devem assumir a condição de parceiro da sociedade. Senhoras e senhores, é possível acompanhar dos noticiários dados que refletem as constantes variações econômicas no mundo e no Brasil, o que tem provocado reflexo direto nas finanças do poder público. Sabemos que a retração financeira nas relações de produção e consumo diminui a arrecadação de tributos, provocando contingenciamento de investimentos em programas e serviços colocados à disposição da população. Principalmente são nesses momentos que se torna mais relevante o trabalho desenvolvido pelos tribunais de contas de orientação e de controle. Em outras palavras, onde existem poucos recursos, é fundamental que eles sejam empregados de forma eficaz e eficiente. Inegavelmente, a corrupção e a ineficiência no uso do dinheiro público são fatores que, além da perda financeira para o Estado, aumentam a desigualdade social. E o Tribunal de Contas, ao controlar, fiscalizar e orientar o bom uso do dinheiro público, constitui-se em uma das instituições mais democráticas do país, pois, em razão de sua atuação, contribui para garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Como eu disse anteriormente, em termos institucionais, a data de hoje representa um acontecimento importante. É a primeira vez que uma servidora desta Corte, uma auditora de carreira, assume a presidência. Também é a primeira vez que uma mulher assume a presidência desse Tribunal de Contas. Notícias divulgadas acerca do censo demográfico dão conta que o percentual das mulheres com nível superior vem aumentando, de tal forma que hoje já são a maioria nas universidades. Esse dado demonstra que, na realidade, as mulheres não estão ganhando mais espaço na sociedade e no ambiente de trabalho, mas sim que nós estamos conquistando o nosso espaço. Sabemos que ainda há muito a conquistar. Embora constituamos a maior parcela da população, inclusive em termos acadêmicos, não se verifica tal correspondência nos cargos de direção, tanto no setor privado como no setor público. Mas eu confesso aos senhores que no dia a dia dessa Corte, a não ser pelo fato de algumas vezes me lembrarem que sou a primeira mulher conselheira, o gênero não faz diferença, pois sou tratada com igualdade e respeito por todos. E é isso que nós mulheres almejamos, conquistar o nosso espaço e ser tratada com igualdade. Concluindo, com base em toda a minha experiência e vivência, eu posso lhes afiançar que o corpo de funcionários dessa Corte de Contas é um dos melhores, que o trabalho aqui desenvolvido é de excelência e que nós estamos preparados para contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública, com o desenvolvimento do Estado paulista.
os jurisdicionados e os cidadãos paulistas podem contar com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A mensagem que eu desejo transmitir acerca da minha gestão é de pleno otimismo e confiança. Eu peço a Deus que me inspire na condução dessa corte, que eu possa fazê-lo com equilíbrio e sensibilidade, contudo, sem perder a coragem. Muito obrigada a todos. Eu agradeço novamente a todos e agora eu convido o excelentíssimo governador, doutor Geraldo Alckmin, para o seu pronunciamento. Quero cumprimentar a conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente agora empossada, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que foi presidente, o conselheiro Dimas Ramalho, vice-presidente, Sidney Beraldo, corregedor, Antônio Roque Cittadini, que falou em nome dos seus colegas, Renato Martins Costa, Josué Romero, conselheiro substituto, familiares da conselheira Cristiana, o Alain, seu marido, suas filhas Luana, Carolina, sua mãe Silmar, alegria de vir com a melhor parte da família, que é a Lu, conselheiros eméritos, Cláudio Ferraz de Alvarenga, Eduardo Bittencourt Carvalho e Fúvio Julião Biasi, vice-governador de Estado, Márcio França, também secretário de Desenvolvimento Econômico, deputado Chico Sardelli, presidente da Assembleia Legislativa, saudando todos os parlamentares, desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, governadores Luiz Antônio Fleury Filho e Cláudio Lembo, general João Camilo Pires de Campos, deputado federal Vanderlei Macri, saudando toda a Câmara Federal, Tomásio Elias Rosa, procurador-geral de Justiça, Dr. Rafael Vernaschi, defensor público-geral, Dr. Paulo Adib Casseb, presidente do Tribunal de Justiça Militar, magnífico reitor da USP, Dr. Marco Antônio Zago, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais e do Instituto Rui Barbosa. Quero saudar aqui todos os nossos secretários de Estado, saudar o presidente do Tribunal de Contas do município, conselheiro Roberto Braguin, os membros do Judiciário e Ministério Público, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, saudando o prefeito de São Manuel, Marcos Monte, auditores aqui do tribunal, amigas e amigos. Cada vez que venho a este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não tenho outro sentimento que não seja o de exprimir quanto, na minha concepção, a exatidão das contas prestadas fortalece o administrador público. Quem incorpora essa condição, essa missão, passa a gerir bens que não lhe pertencem. Daí ser cada vez maior a importância da prestação de contas como fator para a legitimidade da conduta do administrador público. A prestação de contas é um dos aspectos centrais da governança. É ela que dá transparência aos atos administrativos, que permite a fiscalização e a correta aplicação dos recursos públicos. Em sua mais moderna acepção, a prestação de contas, mais do que um dever do administrador público, assume uma noção ética. Um termo da língua inglesa, sem tradução para o português, mas plenamente aplicável à nossa realidade, amplia o conceito de prestação de contas. Accountability é como os povos de língua inglesa denominam a obrigação do administrador, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, de prestar contas a instâncias controladoras
ou a seus representados, não apenas em termos quantitativos, mas no sentido mais amplo de justificar o interesse público de cada ato praticado, de cada centavo gasto. Na acepção moderna de accountability, é pela prestação de contas que se dá a responsabilização do agente público. Aliás, quero saudar o presidente Cristiano e a todos os conselheiros o índice de efetividade das gestões municipais, né? Uma inovação que eu tenho certeza o Brasil inteiro vai aplicá-la, buscando o resultado, a efetividade das políticas públicas na área da educação, da saúde, do meio ambiente, do planejamento, na área fiscal, segurança e governo eletrônico, tecnologia de informação como instrumento moderno de gestão. Por isso cresce também a importância a função constitucional desse tribunal, porque não está adstrita a julgar tão somente a exatidão contábil e aritmética das contas, sendo de sua responsabilidade também aferir o que é justo, legal e condizente com o interesse público, como instrumento essencial à garantia da moralidade administrativa. Neste ponto, devo reconhecer que, ao exercer o controle externo dos atos da administração financeira e orçamentária do Governo do Estado de São Paulo e das prefeituras municipais, bem como dos contratos públicos, esta Corte presta relevante contribuição para fazer valor os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a que deve obediência todo administrador público. Sinto-me, assim, confiante quanto ao papel desta Corte, neste momento em que se fortalece com a presença da conselheira Cristiana de Castro Moraes no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dando-nos mais um bom exemplo da capacidade das mulheres brasileiras, que alcançam cada vez mais projeção profissional, respeito e admiração em toda a sociedade. Sua vitoriosa carreira jurídica, com passagem marcante pela Procuradoria do Estado de São Paulo e auditora desse Tribunal de Contas, recomendou-a ser a escolhida e nomeada para o cargo de conselheira e merecedora de ser também a primeira mulher a exercer a presidência deste órgão. Não posso deixar de externar também meu apreço e satisfação em relação aos conselheiros Dimas Ramalho, agora vice-presidente, e Sidney Beraldo, eleito corregedor. Dimas Ramalho teve uma exemplar carreira política que começou com o presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ainda jovem, ingressou no Ministério Público, professor de Direito Constitucional, eleito deputado estadual, 3 mandatos, como bem colocou o conselheiro Roque Cittadini, deputado federal em mandatos sucessivos desde 2003. Essa experiência acumulou outra no Executivo como secretário de Estado da Habitação e de Serviços da capital de São Paulo. O seu elogiável comportamento ao longo de tantos anos de vida pública acabou por credenciá-lo ao honroso cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, que hoje ocupa, e ao de vice-presidente. O mesmo posso dizer do novo corregedor eleito, Sidney Beraldo, com quem tive o privilégio de conviver, especialmente quando foi secretário de Gestão Pública e secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo. Conselheiro Sidney Beraldo exerceu anteriormente cargos que honram sua biografia, como vereador e prefeito de São João da Boa Vista, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Presto homenagem também ao presidente Edgar Camargo Rodrigues, pela dedicação e competência com que exerceu o cargo que hoje deixa. Estou seguro de que os conselheiros que tomam posse nesta data trabalharão com afinco, julgando com o mais completo sentimento de justiça. Tenho certeza de que assim será com a presidente Cristiane de Castro Moraes, com o vice-presidente Dimas Ramalho,
com o corregedor Sidney Beraldo e todos os conselheiros desta Corte. Muito obrigado. Bom trabalho. Eu quero, nesse momento, em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fazer uma homenagem à senhora Lu Alckmin, que nos honrou com presença nesse evento. Eu parabenizo e agradeço a sessão da Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nos encantou com essa brilhante apresentação na pessoa de seu maestro, o Tenente Rogério Prado de Carvalho. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão, solicitando ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues que tenha a gentileza de acompanhar o senhor governador, Dr. Geraldo Alckmin. Muito obrigada.